Olá, eu sou Roberto Sagor e quero dar as boas-vindas a mais um InVídeo da Fundação Dom Cabral. Hoje nós temos aqui o professor Carlos Arruda para tratar de um assunto que vem intrigando e provocando a reflexão e a pesquisa da Fundação Dom Cabral já há alguns anos: longevidade e performance empresarial. O professor Carlos Arruda é uma autoridade no assunto. E além de cuidar deste assunto, ele é também professor de inovação e competitividade aqui da Fundação Dom Cabral, coordenador do nosso núcleo de inovação, diretor executivo do Conselho Internacional da Fundação Dom Cabral. Se eu fosse passar aqui pelo currículo do Arruda, a gente ia precisar do tempo inteiro do InVídeo, Arruda, para falarmos. Eu queria te dar as boas-vindas, agradecer aqui a sua presença nessa tarde londrina da Fundação Dom Cabral. Não sei se vocês percebem, mas ao fundo nós estamos aqui sob fog londrino, a chuva que está aqui hoje. Mas vamos tentar brilhantar esse dia aqui com a presença do professor Carlos Arruda. Professor, antes de começarmos, eu queria contextualizar um pouquinho o tema. Certo. O que vem a ser longevidade e performance empresarial? Então, Sagor, longevidade empresarial é a capacidade da empresa de criar condições de sobrevivência a longo prazo. O que a empresa deve fazer para sobreviver a diferentes ciclos econômicos, diferentes ciclos de mercados, diferentes concorrentes e oportunidades que ela enfrenta em períodos longos. Há estudos de longevidade analisando empresas centenárias. No caso do Brasil, nós temos estudos de longevidade analisando empresas com mais de 30 anos. Perfeito. E no Brasil é um ciclo relativamente longo para o conjunto das empresas. Então, longevidade é isso, é a capacidade de uma empresa sobreviver em ciclos longos. Alguma razão para os 30 anos? Então, os 30 anos é uma boa pergunta, porque nós, como que nós começamos, talvez antecipar uma das suas perguntas, Sagor, por que nós na Fundação Dom Cabral começamos a estudar a longevidade empresarial? O nosso foco sempre foi em excelência, em performance, em gestão. E em 2006, aliás, a Fundação Dom Cabral celebrou 30 anos. Perfeito. E ao nos reunir para discutir os 30 anos da Fundação Dom Cabral, um dos nossos conselheiros nos enviou uma entrevista muito interessante que foi publicada na revista HSM Management, onde o Peter Drucker, sendo entrevistado pelo diretor da revista, ele analisava, ele nessa altura estava com 96 anos, se não me engano, ele analisava todo o universo de empresas que ele tinha estudado ao longo da sua longa e bela carreira. E ele observou que as empresas, assim como as árvores, elas não crescem para sempre. Perfeito. Assim como as árvores, as empresas têm ciclos. E ele fez uma analogia desses ciclos aos ciclos orgânicos, que são ciclos de 30 anos de duração de um ser vivo, ou pelo menos a da carreira de um ser vivo. E ele, então, fez essa analogia dos 30 anos como um período médio de sobrevivência de uma empresa. Lógico que a gente consegue identificar empresas centenárias, ou muitas vezes, como nós recentemente entrevistamos o presidente da Faber-Castell, que é uma empresa de mais de 300 anos, ou quase 300 anos, mas na média do conjunto das empresas, um período de 30 anos é considerado longevo. Perfeito, perfeito. Você poderia dar alguns destaques da pesquisa que nós fizemos alguns anos atrás no ranking das 500 maiores e melhores? Como foi essa pesquisa e que insights essa pesquisa nos trouxe que depois resultaram, obviamente, em aprofundamentos desses estudos? Então, quando nós percebemos que tomamos consciência da importância dessa questão dos ciclos de vida das organizações, isso não é um tema novo, isso foi examinado, por exemplo, a Shell fez um estudo muito interessante sobre empresas centenárias, quando ela completou 100 anos. Pesquisadores de várias diferentes instituições fizeram pesquisas de empresas com 30, 50, 100 anos. Mas em 2006, quando nós tomamos consciência da importância desse tema, não só para as empresas do Brasil, mas para o mundo todo, nós nos propusemos a entender os fatores que causavam essa mortalidade. Então, a pesquisa ela começou com uma agenda que eu posso chamar de uma agenda negativa. Não entender os fatores de sobrevivência,
mas os fatores que levavam à morte e o desaparecimento das empresas. Perfeito. Então, nós falamos, precisamos ter uma base sólida onde a gente pudesse identificar empresas que na década de 70 foram criadas, ou que não foram criadas, mas que estavam em posição de destaque numa determinada economia, na economia brasileira, e tivemos a sorte de que a primeira edição da Maiores e Melhores foi publicada em 1973. Então, nós tínhamos a primeira edição e toda a lista das 500 empresas daquele ano como um objeto de análise para 33 anos depois, isso é 2006. E foi isso que nós fizemos. Muito gentilmente, a Editora Abril nos deu acesso à revista da época, com todas as informações que eles tinham sobre as empresas, e nós saímos procurando onde estavam essas empresas. A metodologia da pesquisa iniciou indo ano após ano, de 1973 até 2006, examinando quais empresas se mantiveram no ranking, quais empresas haviam saído do ranking de forma permanente. E aí teve uma primeira grande discussão do que é sobrevivência e o que é mortalidade no contexto empresarial. Nós sabemos que existem empresas que hoje continuam existindo, mas que elas foram, em determinado momento, vendidas para outras empresas, principalmente concorrentes nacionais e internacionais. Então, nós partimos de um princípio que a autonomia da sobrevivência era o fator da sobrevivência, e não o fato da empresa existir. Então, se a empresa A foi adquirida pela empresa B, a empresa A não existe mais. Isso determinou o seu limite de sobrevivência de forma autônoma. Vocês tinham que estabelecer alguns tipos de critérios para poder... Claro. Isso, e a autonomia foi o critério. Então, não foi a marca, não foi o endereço, não foi a existência de uma fábrica ou de um escritório, mas sim a capacidade dessa empresa decidir o seu próprio futuro. Então, aí, ao analisar ao longo, com toda a base de dados que nós tivemos acesso ao longo desses 33 anos, nós chegamos à conclusão que a maioria das empresas não sobreviveram. Não sobreviveram. Somente cerca de 150 empresas tiveram a capacidade de estar no ranking das maiores e melhores de 73 e ao longo dos anos até 2006. Ou seja, cerca de 75% ou mais dessas empresas perderam a sua capacidade de tomar decisões próprias e competir de forma individual, autônoma, nos segmentos que ela atuava. E aí houve um fato interessante. A nossa equipe que começou com a análise da agenda negativa, por que as empresas morrem, chegou à conclusão que mais interessante seria entender por que as empresas sobrevivem. O que fez com que essa empresa, que em 1973 foi considerada uma empresa ótima para trabalhar, ou melhor, uma empresa boa no Brasil, melhores, ou maior no Brasil, no seu setor, 33 anos depois, continuasse ainda nessa posição de destaque. E essa foi a agenda e essa foi a nossa análise de longevidade. Então, na pesquisa, o nosso foco foi saber o que essas empresas, ou o que uma empresa deve fazer hoje para criar condições positivas da sua sobrevivência no longo prazo. Então, você já me deu a próxima pergunta. O que uma empresa deve fazer hoje, ou melhor, quais são as características que vocês encontraram nestas empresas, vamos falar assim, sobreviventes, né? Para que elas tivessem conseguido este grande feito, já que foi a minoria e não a maioria que sobreviveu? Então, o primeiro fator, e aí faz sentido pela análise que o próprio Peter Drucker havia sugerido, é o fator sucessão. Nós sabemos que a vida útil de um profissional e tal, numa posição de gestão, de liderança de uma empresa, você pode considerar aí em torno dos 30 anos, alguns mais, outros menos. Lógico, os ciclos de vida hoje, você já pode dizer isso, dos CEOs têm reduzido muito, há muitas estatísticas, mas vamos pensar no conjunto da liderança de uma empresa, um período de 30 anos. Perfeito. Então, inevitavelmente, sucessão é um fator fundamental. Não só no primeiro nível da empresa, mas nos seus níveis mais estratégicos. Então, a gente observou que as empresas que conseguiram, ou entre as empresas que conseguiram sobreviver, a grande maioria havia tentado criar de forma estratégica um processo de sucessão. Em outras palavras, essas empresas não esperavam acontecer uma aposentadoria, ou uma doença, uma fatalidade, ou algo que gerava uma descontinuidade na liderança. Para somente a partir daí pensar em sucessão. Isso. Havia um plano. Havia um plano. E isso é interessante, porque em toda a nossa análise a gente vai observar que o fator determinante da longevidade é o plano. É a capacidade de uma empresa se antecipar.
E é interessante porque se a gente olhar, ler todas as teorias e os estudos sobre empreendedorismo, a gente vai ver que o empreendedor de sucesso é aquele que tem a capacidade de foresight, de ver à frente do seu tempo, dos seus concorrentes, de outros. E esse comportamento, que é fundamental no nascimento de uma empresa, ele é também fundamental para a sobrevivência da empresa. E o que a teoria, né, e todos os estudiosos de longevidade empresarial já haviam observado, é que à medida que a empresa vai se tornando uma empresa madura, o ciclo normal de vida de qualquer organismo, né, inclusive organizacional, de nascimento, crescimento, amadurecimento e envelhecimento, ela vai se carregando de rituais, de normas, de procedimentos, de rigor, de enrijecimentos internos que faz com que ela perca essa capacidade de se flexibilizar e de antecipar o futuro. Então, a sucessão não é diferente. Então, a sucessão não pode ser tratada como uma corrida de revezamento, onde um profissional, seja em que nível ele estiver na empresa, está ocupando a posição, ele sai e dá espaço para outro. Já havia, nessa altura, 2006, quando nós publicamos esse estudo, sido amplamente divulgado, um estudo feito na Califórnia por dois professores, o Collins e o Porras, num livro magnífico chamado Feitas para Durar, que eles tinham feito uma comparação com aquele Win-One, onde a empresa que consegue sobreviver, criar condições de sobrevivência, é aquela que tem valores, mas ela é capaz de renovar esses valores continuadamente. E isso eu tenho valores e eu preservo valores, mas eu renovo valores. Então, a sucessão também não pode ser vista como uma substituição de nomes. Sai o João, entra o Pedro, sai o Pedro, entra a Maria. Não, não é isso. Mesmo que ele tenha um processo de planejamento, ele tem que pensar o seguinte: onde eu estou renovando e onde eu estou preservando. Perfeito. Então, a sucessão é um processo contínuo de renovação e preservação. Então, esse é o fator número 1. E fator muito interessante, a gente observou algumas práticas muito interessantes. Uma delas que nos chamou a atenção especial em empresas que sobreviveram foi a prática que nós chamamos de overlapping, que é onde o executivo que está saindo, que é aquele que preserva os valores da organização, ele trabalha em paralelo ao executivo que está entrando, ou à executiva que está entrando, o que vai trazer renovação, onde não há o medo da renovação, porque as empresas têm muito medo da renovação. As empresas priorizam a preservação e a manutenção dos valores. Então, tem que ter ruptura, tem que ter revolução. Então, não é um processo só de incremental de substituição de títulos e nomes, mas eu crio um comportamento de renovação associado ao comportamento de preservação. Uma prática muito difícil porque as empresas tendem a se enrijecer e se tornar mais sólidas no seu processo de amadurecimento. De certa forma há um dilema aí, né, entre essa convivência da antiga gestão com a nova gestão e, ao mesmo tempo, a necessidade de inovação, em especial a inovação de ruptura, né? Então, aí o segundo fator que nós encontramos, que foi, eu diria, talvez o único fator, que foi 100%. Sim. 100% das empresas que conseguiram sobreviver apresentaram esse comportamento, que é o crescimento. Então, a nossa conclusão na análise talvez a grande conclusão do estudo, é de que para sobreviver eu preciso estar em um processo constante de crescimento. Por que crescimento? Porque crescimento é uma força que vai nos levar a um patamar diferenciado. Ele desafia a empresa constantemente a gerar novas soluções, novos produtos, novos modelos de negócio. Ao mesmo tempo, ele inclui novas pessoas nesse processo. É saber que o mundo está em processo constante de transformação e eu preciso acompanhar esse processo não só de forma reativa, mas proativa. Então, o crescimento é a energia, é a força que induz a empresa nesse processo. E aí, bom, o que é crescimento, né? O crescimento não é só lançar novos produtos, novos serviços todo o tempo, mas também melhorar minha eficiência constantemente, ocupar os espaços que eu possa vir a ocupar constantemente, criar uma força contínua de performance, eficiência, transformação e, claro, inovações com novidade, né, que nós chamamos de inovações radicais ou de rupturas, ao mesmo tempo que eu continuo focando na performance, na eficiência. Então, a gente falou aí de
nós falamos de 3 fatores. A questão de saber lidar com a sucessão, a questão de se antecipar e a questão do crescimento. Eu fiquei com uma dúvida com relação a antecipar. Antecipar o futuro é a mesma coisa que prever o futuro? Qual que é a diferença? Não, prever o futuro você precisa de uma bola de cristal. Exatamente. Né? Não é o que a gente espera de uma organização. A antecipação de futuro, que é exatamente o terceiro fator, é talvez um dos mais fascinantes na nossa análise. Inclusive, na revista Dawn, desse mês, a gente convidou um grande especialista da Universidade de Oxford para trazer algumas reflexões a esse respeito. Por quê? Não é bola de cristal. É muito difícil. O futuro, se ele for tratado de forma radicalmente desolada como uma bola de cristal, a nossa chance de acerto é relativamente pequena, 50%. Eu acerto ou erro, e isso é muito pouco para uma organização. O que nós observamos? Que você pode tratar o futuro de 3 formas. Eu posso tratar o futuro como uma sequência do passado e do presente. O futuro é uma continuação do que é hoje, do que foi ontem, do que é hoje, que vai ser amanhã. Uma extrapolação, né? É, uma sequência, né, por exemplo, tecnologia. Se eu tenho uma tecnologia analógica hoje e eu estou desenvolvendo uma solução digital, eu já posso prever que fazer um roadmap tecnológico e ver para onde está indo esse movimento. Né? Então, se eu tenho um comportamento de mercado, por exemplo, hoje, a sociedade está cada vez mais usando internet, redes sociais, etc., eu posso prever que no futuro vai ter mais gente engajado com esse processo. Sim, sem dúvida. Então, uma forma que nós chamamos, uma forma induzida, né, o futuro é consequência do passado e do presente. Simples, e a gente faz isso nas organizações, considera esse critério nas organizações o tempo todo. Por exemplo, se eu faço um orçamento para o próximo ano, eu estava em 2010, fiz um orçamento para 2011 com base no comportamento do mercado, o que é isso? Isso é um processo induzido de futuro. Eu vejo movimentos de mercado, entrada de concorrentes, comportamento do consumidor, etc. e tudo. E aí eu tenho meus dados do ano passado, tenho desse ano, eu projeto o próximo ano. Claro. Planejamento simples, não um planejamento que faça cenários ou análise de futuro. Um planejamento simples, eu vejo meu comportamento, minhas competências na empresa hoje, o que eu estou desenvolvendo, os produtos, serviços, processos que estão no pipeline e projeto o meu próximo ano. Então, eu diria que a grande maioria das empresas, elas antecipam o futuro de forma induzida, ancorados no passado e no presente. Perfeito. Segunda forma que nós observamos, e que é menos comum, não menos conhecido, onde eu faço hipóteses de futuro. Eu não trabalho com bola de cristal, mas eu coloco alternativas de futuro. Então, uma maneira de fazer isso, muito comumente usada, são o convite a especialistas em várias áreas de conhecimento, em economia, geopolítica, comportamento da sociedade, tecnologia, para fazer projeções de futuro, e eu componho isso num cenário. Perfeito. Ou em cenários mais otimistas, menos otimistas, mais realistas, etc. E aí, a partir dessa análise de cenários, eu faço as minhas hipóteses. Isso que nós chamamos de estratégia mecanismos de dedução. Eu faço uma hipótese e eu aposto nessa hipótese. Só que, se a minha empresa tem um papel significativo no meu setor, se eu aposto numa determinada direção, o setor tende a me acompanhar. Uma empresa menor já tem um pouco mais de dificuldade. Então, você pega quem faz isso muito bem. E empresas grandes como HP, IBM, GE, Siemens. Siemens é um exemplo que a gente vem pesquisando já há alguns anos, porque eles trabalham com o conceito de macro tendências, né? Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de infraestrutura, geopolítico, etc. E então, a partir dessas macro tendências, eu faço projeções de entrada ou de lançamento de produtos ou de negócios para atingir. A Siemens, cabe um parênteses, ela fez um grande movimento recente agora de abandonar certas áreas, focar em determinadas Em função outras, dessas macro tendências. O que ela faz? A partir dessas macro tendências, que é onde vai estar o mundo em 10, 15, 20 anos, eu então faço o que eles chamam de Pictures of the Future, que é a estratégia deles. Eu faço projeções do comportamento do meu mercado, que no caso deles é infraestrutura, etc., neste futuro. E aí eu trabalho nessa direção. Então, eles desinvestiram, por exemplo, na parte de telecom,
que eles viram que é um segmento que exigiria competências que eles não estavam dispostos a investir, e entraram em segmentos que eles têm muita capacidade de penetração, que são as energias renováveis. Tá. Caso de eólica, oportunamente solar, etc. Então, é uma empresa que está se passando por estratégia, não por reação, que é aí que está o grande ponto da antecipação do futuro, não é reagir ao mercado, porque as velocidades de transformação são tão grandes hoje, que se eu ficar esperando acontecer para reagir, talvez minha capacidade de resposta não seja suficiente. Então, não é uma estratégia de defesa de reação, é uma estratégia de antecipação. Então, eles se anteciparam e, com isso, eles levaram o mercado junto com eles. Outros exemplos que a gente poderia citar, que a gente vem observando no Brasil, são empresas que têm essa capacidade de discutir o futuro, analisar as macro tendências e construir hipóteses de futuro. Terceiro... Então, antes de você chegar ao terceiro, só uma checagem. Se eu fosse uma empresa de um menor porte, por causa dessa capacidade citada por você agora, das empresas de grande porte, dessa capacidade que elas têm de criar futuro, eu ficaria muito atento a que futuro elas estão planejando. Isso aí. Então, esse é o terceiro. Tá. Boa dica. Não, perfeito. Terceiro foi o seguinte, nós vimos que algumas empresas não faziam imposto de futuro. As empresas não ficavam respondendo a reações do passado do presente, mas elas ligavam radares. Perfeito. Nós chamamos, fizemos uma analogia a um conhecimento que existe já há muitos anos, que é chamado de abdução, que é roubar conhecimento de um lugar e levar para outro. E outros chamam de sinais fracos, que nome tem. Mas, enfim, nós dizemos o seguinte, a capacidade de uma empresa de monitorar comportamentos de terceiros e projeções de futuros de terceiros, ou mesmo de comportamento de transformação no próprio mercado ou na sociedade, dependendo do segmento onde ela atua, geraria também essa capacidade de antecipação de futuro. Então, nós vimos que instrumentos como inteligência competitiva são fundamentais, porque eles são antenas que as empresas ligam, projetando essas transformações e permitindo que a empresa tome decisões de agir antes que o fato ocorra. Então, inteligência competitiva foi talvez o instrumento mais rico que a gente observou. No Brasil, uma empresa característica que faz isso muito bem é a Embraer. Perfeito. Então, a gente vem já desde 2006 estudando, assim como a Siemens, assim como várias outras que fazem processo de indução do passado, presente e futuro, a gente vem estudando esse comportamento de perceber sinais fracos no mercado e agir sobre ele, criando processos de antecipação de futuro estrategicamente monitorados. Excelente. Agora, eu queria tocar um pouquinho na correlação existente entre inovação e longevidade. Você citou aí os três fatores, o crescimento, a antecipação e a sucessão. Como é que inovação entra nisso tudo? Então, essa foi talvez uma das grandes preocupações que nós tivemos no estudo, porque como um professor de inovação, eu tinha a hipótese de que a inovação era a mola mestra de futuro. Tá. E não foi essa que, na verdade, não foi. Porque inovação, ela é uma estratégia, é uma alternativa estratégica que a empresa pode adotar. Então, nós vimos empresas longevas que eram empresas reativas. Perfeito. Não eram empresas do ponto de vista da inovação, mas elas sabiam trazer conhecimento que outros haviam desenvolvido para dentro dela e fazer transformação, talvez, inovação não de produtos, processos, mas de modelos de negócio, de uma maneira bastante interessante. Depois, é claro, quando a gente começou a estudar as questões relativas ao crescimento, vimos que a inovação tem um papel fundamental nesse processo. Nós fizemos uma pesquisa no Brasil com médias empresas e vimos que as médias empresas que têm velocidade de crescimento relativamente maior, elas estão ancorando no contexto brasileiro em eficiência, em fazer mais do que elas já sabem fazer. E vimos, comparando isso com médias empresas em outros países, que são empresas que investem mais em inovação, que elas estão ancorando o seu crescimento em inovação, em fazer aquilo que elas nunca fizeram. Então, nós vimos que existe um desafio interessante para o Brasil e para as empresas brasileiras de combinar excelência com inovação para criar condições para o crescimento. Então, de maneira surpreendente para nós, as empresas inovadoras, muitas não sobreviveram,
porque elas estavam inovando baseado no conhecimento e não nas antecipações de futuro. Perfeito. Era muito mais de indução, ou seja, eu tenho um conhecimento, eu agrego conhecimento sobre conhecimento e lanço algo diferente, novo no mercado, do que existe um entorno que está em constante transformação, eu trago esse conhecimento para gerar soluções para esse entorno. Então eu diria assim, a inovação faz parte da estratégia de uma empresa, ela é fundamental para o crescimento, mas ela sozinha, sem antecipação, ela não basta. E a gente vê como é fundamental também o trabalho de pesquisa, né? Porque ele derruba coisas que são do senso comum, coisas que seriam, isso aqui é óbvio que vai dar, assim como confirma algumas coisas também. Né? Sem dúvida, a sucessão é algo que todo mundo esperava. Esperava e de fato deu. De fato aconteceu. O que nos foi surpreso nesse caso foi perceber que não é corrida de revezamento, não é um entra e o outro sai e o outro está entrando, não é isso. Nos mostrou que esse planejar, que é fundamental para a estratégia da empresa, é fundamental para o recurso humano. E aí foi um alerta, porque os estudos que a gente já vinha acompanhando mostravam que recursos humanos têm um comportamento reativo, e no estudo foi a variável número 1, ou seja, para eu criar condições para o futuro da minha empresa, eu preciso tratar recursos humanos de uma forma mais estratégica, o que foi música para os nossos ouvidos. Sem dúvida. Inovação foi talvez a grande preocupação, ela não é uma inovação que pode ser simplesmente de conhecimento, ela tem que se tornar inovação de mercado para ter o valor que ela pode vir a ter e agregar para a empresa. Perfeito, Arruda. Acho que nesse momento, acho que é bom a gente falar dos milhares de executivos que passam aqui todos os anos. Eles devem estar se perguntando o que é que fazem, né? Você falou de recursos humanos, eu me lembrei imediatamente das nossas competências como executivos. Que conselho você daria para estes executivos que estão nos assistindo e aqueles que passam por aqui pela Fundação Dom Cabral? Que competências eles devem desenvolver para poder fazer face a essa necessidade de longevidade, de sobrevivência, e onde ele pode encontrar esse tipo de conhecimento, seja aqui na Fundação Dom Cabral, seja fora? Na Fundação Dom Cabral, seguramente. Eu não esperava uma resposta. Bom, eu acho que nós, principalmente agora, nós estamos falando, né, no século XXI, executivo do século XXI, ele tem um desafio muito grande de fazer as duas ações em paralelo. Ele tem que ser capaz, em que posição estiver na sua organização, de preservar o resultado, de gerar os resultados que a sua empresa espera que ele gere no curto prazo. E a pressão pelo curto prazo a gente sabe que é muito forte e ela não pode ser descartada. Como nós vimos, muitas empresas sobreviventes são empresas capazes de gerar resultado no curto prazo, mas são empresas também, ao mesmo tempo, capazes de gerar projeções de futuro. É ser uma empresa sólida e bem estabelecida, mas ser ainda uma empresa que tem o sonho empreendedor. É muito difícil fazer isso. Imagina. É muito difícil fazer isso numa organização e é muito difícil fazer isso no indivíduo. Porque a agenda, o dia só tem 24 horas, né? Para muitos executivos tem 36 horas. É verdade. Né? É muito difícil eu decidir, e aí nós vimos empresas fascinantes que elas separaram essa dialética em dois. Ou seja, agora aqui nós estamos conversando de presente e vamos tomar todas as ações para garantir que o resultado do presente vai acontecer. Ok? Vamos mudar de lugar, de terno talvez, e vamos agora discutir o futuro. Os mesmos agentes com atitudes diferentes. O risco é misturar essa agenda. Sim. O risco é eu falar, olha, eu não posso investir nesse desenvolvimento, nesse futuro, porque isso vai esvaziar o meu esforço de gerar resultado no presente, ou vice-versa. Então, o executivo ele vai ter que aprender e as organizações vão ter que desenvolver instrumentos e mecanismos para preservar essa capacidade de construir o futuro e gerar resultado no presente. A gente já observa boas empresas fazendo isso, com resultados muito interessantes, não sem o estresse que isso dá, mas empresas sabendo ter, por exemplo, duas estratégias. Uma estratégia de presente e uma estratégia de futuro. Né? Qual que é a estratégia da empresa? Não é uma estratégia, são duas estratégias. Ela está apostando no futuro, está colocando dinheiro, colocando gente, colocando conhecimento e energia nisso, e ela está apostando no presente, colocando gente, colocando recursos. E muitas vezes é a mesma gente, não são outras. Não é formar aquela elite do futuro e aqueles coitados que cuidam do presente.
é fazer ao mesmo tempo e em paralelo. Isso é dificílimo de fazer. Eu imagino. Um outro elemento fundamental, a gente já falou e repetiu, é o papel de planejar a sucessão. E essa sucessão, a gente sempre fala, a sucessão do presidente, e cita os vários grandes exemplos e tudo. Não, é a sucessão do gestor, é a sucessão do especialista tecnológico, é a sucessão do diretor que tem um papel diferenciado. Eu preciso ter coragem de discutir isso nas empresas. E isso muitas vezes incomoda, porque como o modelo que a gente ainda adota é um modelo muito individualista, sou meu nome que está ali à frente e não a minha equipe, eu estou criando uma situação de que eu vou ser substituído por alguém e eu não quero ser substituído por alguém. Então eu preciso trabalhar essa lógica, da equipe se sucedendo. Tá. Então tem algumas empresas muito interessantes, por exemplo, tem uma empresa do ramo de varejo muito interessante que ela premia o subordinado que ajuda o chefe a subir. Então o responsável pelo crescimento do seu chefe é você. Né? Assim como o responsável pelo crescimento da sua equipe é você, mas essa equipe essa empresa cria um mecanismo de incentivo de baixo para cima. Que é um comportamento desejado, mas raramente incentivado. Né? E premiado, inclusive. É meta e com bônus, com precificação e tudo. Muito interessante. Então, há que pensar um pouco essa lógica de futuro associado ao presente, mesmo na questão relativa a pessoas. Perfeito. E aqui na Fundação Dom Cabral, onde nossos participantes, aproveitando para poder fazer um pouco de prestação de serviço, onde é que eles podem achar este tema? Então, nós temos alguns programas na Fundação Dom Cabral que preocupam com essa formação do profissional nessas várias dimensões. 2 em especial que surgiram para fazer isso ao longo da sua história. O mais clássico é o MBA. Né? O MBA, tive o privilégio de trabalhar na originação do MBA da Dom Cabral. O MBA foi um programa criado para preparar futuras lideranças, desde a origem. O momento zero do MBA foi uma reunião de presidentes de empresa, não era para fazer MBA, mas era para fazer um programa de preparação de futuras lideranças. Então, isso foi antes do tempo, nós estamos falando na década de 90 ainda, e essa era a questão-chave que deu origem ao que hoje nós chamamos do MBA empresarial. Em paralelo, talvez um período muito próximo da origem do MBA, a Fundação tinha um programa e tem um programa de muito sucesso, que é o PGA, e a equipe, os participantes do PGA constataram que eles precisavam ter soluções que ajudassem o segundo e provavelmente o terceiro escalão das suas empresas. O participante típico do PGA é o presidente, o vice-presidente, alguns diretores bem sênior na empresa. E eles viram que nós como grupo, precisamos preparar os nossos sucessores. Sim. E isso deu origem a um segundo programa, que é o STC. Então, o STC, que é realizado no Brasil e nos Estados Unidos, junto com a Kellogg, ele tem na sua origem esse propósito de preparar os sucessores no nível mais alto da empresa. É uma lógica de pensamento de futuro associada à estratégia e associado a resultados. Perfeito, professor. Bom, eu queria agradecer bastante o seu tempo, a sua disponibilidade. É um prazer, Roberto, falar com você. E esses esclarecimentos, esse conhecimento que foi colocado aqui. Agradeço também a você que está assistindo e quero te convidar agora, nesse momento, a participar de um chat com o professor Carlos Arruda. Muito obrigado e até o próximo vídeo.